Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer uma aula de exercício de média mediana e desvio padrão. E a moda, né? Só que nessa aula eu trouxe alguns exercícios do Enem para a gente ver mais ou menos como que caem esses exercícios, porque eles sempre tem aquela questãozinha carimbrada desse conteúdo lá, que eles sempre estão caindo em todos os anos. Então, esse primeiro é um clássico, digamos assim. Ele diz pra gente que o gráfico mostra o resultado do balanço financeiro mensal de uma empresa ao longo do ano. Em quantos meses o resultado do balanço financeiro da empresa ficou abaixo da média mensal nesse ano. Então, ele sempre trabalha com isso. Ele te dá um conjunto de dados e pergunta ou quem ficou acima da média ou quem abaixo da média. Tem outras várias questões do Enem que trabalham com isso. Como que eu faço a média, gente? Como esse é um tipo de média que ele não fala que tem um peso entre os meses, a gente faz a média simples. Então, eu tenho que a média vai ser a soma de todos os dados. Então, eu tenho menos 0,6, mais 0,2, mais 0,8, mais 0,4, menos 0,2. Então, eu vou pegando de todo mundo. 0,3 em junho, menos 0,1 em julho, menos 0,4, menos 0,4, menos 0,1, mais 0,9, mais 1,1, mais 2,6. Então, vou colocar aqui, que isso daqui vai ser a soma. Então, eu tenho que a soma desses dados vai ser igual a 4,3. 4,3. Então, eu tenho que a média vai ser a soma dos meus dados dividido pela quantidade que são esses dados. Eu tenho 12 meses no ano, né? Então, a média vai ser dividido por 12. Então, eu tenho que a soma é 4,3 e isso tudo vai ter que ser dividido por 12. Isso vai dar igual a 0,35. Então, essa daqui é a minha média. Agora, eu preciso ver quais são os meses que estão abaixo da média. Então, o jeito mais fácil da gente ver, é pegando aqui no 0,4. Então, 0,35 é um pouquinho a menos de 0,4. Então, eu tracei a minha linha. Agora, eu vou ver quais meses que estão abaixo, Janeiro está abaixo, fevereiro está embaixo, março não, né? Nem abril. Maio está abaixo, junho, julho, agosto e setembro. Eu tenho que outubro, novembro e dezembro estão acima da linha que a gente traçou, que é a média. Então, eu tenho quantos meses abaixo da média? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a resposta dessa questão vai ser a letra B. Então, gente, primeiro cuidado. Questão de média, ele quer ver da gente, digamos assim, o quão rápido a gente consegue fazer contas de soma, sem errar. Soma e subtração nesse caso, tá? Essa questão eu trouxe exatamente também por conta disso. Dados negativos, eles entram na soma como negativo. Nada de tentar comer um sinal negativo ali, tá, gente? Então, olhem para os dados, vejam, sei lá, um padrão, alguma coisa que faça a gente conseguir resolver essa questão mais fácil. Mas, Isabela, como que eu faço isso? Eu, Isabela, gosto de agrupar dados que vão fazer com que minha conta fique mais simples. Como isso? Por exemplo, 0,9 e 1,1, eu sei que esse dado vai dar 2. Então, eu somo e coloco 2 ali. Ele vai simplificar a minha vida. Então, 0,2 com 0,8 vai dar 1. Simplifiquei. Então, olhe para os dados, veja o que você pode tirar deles para que ele deixe a gente mais fácil de resolver. Então, por exemplo, aqui eu tenho os dados positivos e os dados negativos. Eu posso fazer somas separadas e depois fazer a redução um do outro. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 com 2,6, 1,4
Então, eu tenho que isso daqui vai ser 2 com 2,6 vai ser 4,6. 1 com mais 1,4 com 0,4 vai dar 1,4. 1,4 com 4,6, 6. Então, assim, eu agrupei os meus dados e isso simplificou a minha vida. Isso deixou as coisas mais claras. Então, todas as vezes que a gente for fazer contas que envolvem muitos números, tentem agrupar coisas que façam com que a nossa conta no final seja mais simples. Então, coisas mais simples são o quê? Coisas que vão terminar com 0. Então, somar 50 com qualquer coisa vai ser simples, porque eu sei que ali vai ter um 0 no final. Então, ou coisas que terminam com 5, né? Também, às vezes, ajuda. Se tiver todo mundo com 5, 5 também vai ajudar. Então, são coisas que talvez internamente na nossa cabeça façam mais lógica quando a gente soma. Tudo bem? Então, vamos lá. Próxima questão. Essa questão é uma questão que ela é basicamente que a gente não precisa fazer conta. O que ele está falando? Os alunos de uma turma escolar foram divididos em 2 grupos. E aí um grupo vai jogar basquete e outro grupo vai jogar futebol. E aí ele falou pra gente que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe. Isso é meio clichê, né? Basquete tem que ser a galera alta. E tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. Então, ele tem aqui o aluno P, J, F e M. E eles têm 1,65, 1,66, 1,67 e 1,68 metros de altura. E aí, ele fala que nenhuma dessas alturas são iguais, né? Então, não tem nem como eles serem, digamos, a moda, né? E ele fala assim, segundo esses dados, essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogaram respectivamente. Então, pessoal, é o seguinte, o que está acontecendo aqui? Eu tenho um conjunto de dados. A gente viu o que é sobre a mediana, que a mediana é o valor central. Se eu tenho uma quantidade igual desse lado, então imagina que eu tenho uma quantidade N aqui, eu tenho uma outra quantidade N aqui. Se eu tivesse uma quantidade de pessoas, né, um conjunto de dados par, eu teria que a mediana seria uma média ali no meio. Só que essa condição em que uma pessoa a mais no grupo de basquete, a mais do que no grupo de futebol, não poderia ser par-par. Então, eu preciso ter um ímpar e um par. Então, eu preciso que essa mediana seja um valor único, é o meu valor central. Então, olha, o F, ele é a minha mediana, ele é o meu valor central, ele está ali no meio. Então, ele diz que o basquete, ele precisa de uma pessoa a mais. Olha, se eu tenho N para um lado, N para o outro, a mediana vai para o grupo de basquete e o restante vai para o grupo de futebol. Então, da mediana em restante é basquete. Das pessoas abaixo da mediana vão para o grupo de futebol. Então, se eu tenho que F é a mediana, eu tenho então que M é acima. Então, os dois F e M vão para o basquete. O que está abaixo, ou seja, P e J, vão para o futebol. Fute e basquete. Ou seja, ele quer então que qual é o que cada um vai jogar. Então, eu tenho futebol, basquete e basquete. Isso vai dar a letra C. Futebol, basquete e basquete. Então, essa é uma questão de como média, mediana e moda vão cair pra gente na teoria. Tudo bem? Essa outra questão do Enem eu coloquei aqui porque é uma questão que vem, né, assim, digamos que o Enem tem aumentado esse tipo de questão ao longo dos anos. E o que é? É uma questão que a gente vai trabalhar com a média
ao contrário. As contas vão ser ao contrário. Geralmente, a gente tem um conjunto de dados e quer encontrar a média. Nesse tipo de questão, ele dá pra gente a média e altera alguma coisa no conjunto de dados e pergunta qual que vai ser o que está sendo alterado. Então, ele diz pra gente o seguinte, que ele tem 20 jogadores, então se eu tivesse a média sendo formada, eu teria a soma das alturas dividido por 20. Então, eu tenho 20 jogadores e a média desses jogadores é igual a 1,80. Então, eu tenho isso daqui. Ele diz que antes do treino do último jogo, né, o último treino, um dos jogadores desfalcou o time. E por uma contusão e forçando o técnico a contratar um outro jogador para repor, né, e esse time não ficar desfalcado. E aí ele diz que esse novo jogador, ele tem 0,20 metros mais baixo que o anterior. E ele pergunta pra gente, então, qual é a média de altura em metro do novo grupo? Gente, é o seguinte nessa questão. Olha, eu tenho que a soma da altura de todos os jogadores, eu não sei quem é, mas eu posso descobrir. Então, ó, se eu passar o 20 para esse lado, eu tenho que a soma de todo mundo vai ser 1,8 vezes 20. Ou seja, isso daqui vai ser igual a 36 metros. Então, somando todas as alturas de todos os jogadores, eu tenho que a soma é igual a 36 metros. Só que, olha, pessoal, o que a gente precisa ficar de olho aqui? Eu tenho que o novo jogador, ele é 0,20 mais baixo. Ou seja, eu tenho que a nova soma será 36 menos 0,2. Isso vai dar igual a 35,8 metros. Então, essa é o novo valor da soma das alturas dos meus jogadores. E ele pede pra gente qual é a nova média. Então, eu continuo tendo 20 jogadores, né? Então, a nova média vai ser 35,8 dividido por 20. Então, essa vai ser o que a gente tem de novo. Então, se eu chegar e resolver essa conta, eu tenho que isso daqui vai ser igual a 1,79 metros. Então, essa corresponde à letra C e é o tipo de questão que está vindo para diferenciar as questões de média no Enem. Então, ele está alterando a ordem das coisas que ele está dando pra gente. É como se fosse assim, gente, média tá batido. Todo mundo sabe média. E se eu alterar a ordem, será que as pessoas vão saber? A gente do curso dominante, né, online, vai saber fazer isso. Tudo bem? Então, a próxima questão é uma questão que ela também trabalha a teoria, né? Então, ele está falando pra gente que tem um dado estatístico que está falando que os fabricantes, eles possuem um tipo de sapato que sempre está vindo com defeito. E aí, ele diz que existe uma média, uma mediana e a moda. Ele diz para quantificar os sapatos pela cor, e a gente sabe que tem a cor branca e preta, ele colocou para todos os que chegaram com cor branca, ele deu o valor 0, e todos que tiveram com cor preta, eles tiveram um valor igual a 1. E aí, ele disse que sabe-se que a média da distribuição desses zeros e 1 vai ser igual a 0,45. Os donos da loja decidiram que a numeração de sapatos com maior número de reclamações e a cor com maior número de reclamações não serão mais vendidos.
A loja encaminhou um ofício ao fornecedor dos sapatos, explicando que não serão mais encomendados os sapatos de que cor e de que número, tá? Então é o seguinte, gente, olha, se eu olhar para aquele meu gráfico ali, né, pela minha tabela, qual é o número com maiores reclamações? Quem tem maior reclamação é quem mais repete. Quem mais repete é a moda. Então, eu tenho que os números 38, eles não vão ser mais pedidos, né? Não serão mais encomendados. Então, assim, e aí agora a gente precisa saber o que ele está falando com essa distribuição de zeros. Isso é uma coisa, né, digamos que um pouquinho nova, né? O NEM às vezes inova nas coisas que ele está dando. Então eu tenho que o branco corresponde a 0. E eu tenho que o preto vai corresponder a 1. E eu tenho que o meu valor, ele tá aqui, ó, 0,45. Então, é o seguinte, imagina aqui, se todos os sapatos com defeito forem brancos, eu teria que a minha distribuição vai ser igual a 0. Se tudo fosse branco. Se tudo fosse preto, essa distribuição passaria a ser 1. Se eu tivesse igual de branco, igual de preto, eu teria o quê? Que a minha distribuição seria de 0,5, porque está no meio. Então, se eu tenho 0,45, quem tem mais, né? De quem está mais próximo? Se o meio é 0,5, então representa partes iguais, 1 representa tudo preto e 0 representa tudo branco, eu tenho o quê? 0,45? Então, vou colocar aqui 0,45 está entre 0 e 0,5. Então, isso daqui é o branco. Então, 0,45, ele está tendendo mais para o branco do que para o preto. Então, por isso, a resposta dessa questão vai ser a letra A. Pela distribuição de zeros, a gente viu que está mais perto do branco, ou seja, o branco eu tenho mais reclamações, e que através da moda a gente viu qual o número que tinha mais problemas, né? Mais defeituosos e mais reclamações. Tudo bem, gente? Então, de novo, essa questão ela é puxada para a teoria. Ela tá vendo o quanto a gente tá sabendo a teoria e consegue responder corretamente essa questão. E é isso, gente. A nossa aula fica por aqui. Muito obrigada pela atenção. Bons estudos. Espero ter ajudado com as diferenças entre média, mediana, moda. Beleza? Até a próxima!